Olá, sejam bem-vindos ao eFlow. Eu sou a professora Camila Miranda e hoje eu vou trazer uma aula para você que tem dores na lombar. Se você toda vez que vai ao médico se queixando de dor ou sempre está com essa dorzinha, nunca procurou um profissional da saúde para saber o que está acontecendo, mas sempre escuta e precisa mobilizar a coluna e precisa alongar a lombar, a gente tem a solução aqui agora. Brincadeira, mas é uma ótima rotina para você começar o dia e também ter como um autocuidado da sua lombar, certo? A gente vai usar só uma parede e um tapetinho, ok? Então, se você estiver pronto, vamos começar. Então, para iniciar, a gente vai encostar na parede, apoiar todo o tronco na parede e os pés um pouco para frente. Então, o joelho vai ficar um pouquinho flexionado e eu vou começar toda a movimentação a partir da minha cervical, ok? Então, os braços vão ficar relaxados, apoiados sobre as pernas. Eu vou apoiar esse osso pontudinho da cabeça lá na parede. Sentir que eu estou confortável aqui, eu vou começar a mobilização da cervical. Então, primeiro eu vou só abaixar a cabeça e retornar. Esse é o movimento do crânio na cervical. Então, eu não tiro, por enquanto, a minha cervical da posição. Eu só mexo o crânio na cervical, ok? Então, a cabeça vai roçar pela parede. Eu vou fazer aqui, ó, aquele papinho quando flexiono, o queixo fica engavetado e retorno. Flexiona. Percebe o ritmo com que eu tô fazendo o movimento? Eu não tô alongando, eu tô mobilizando, ok? E aos poucos, conforme eu vou mexendo, eu vou sentindo uma liberação naquela região. Muito bom. Vou parar aqui no meio, na posição inicial, e começamos. E agora vou girar a cabeça de um lado para o outro. Quando a lombar dói, geralmente não é só a lombar que está doendo, tem outras tensões que acontecem no nosso corpo. E muitas das vezes isso está lá no nosso trapézio, na nossa cervical. Então é legal a gente começar não por onde está doendo, mas um ponto oposto. Então essa é a proposta aqui hoje. Vai girando o pescoço de um lado para o outro. Não tem muita regra. Percebe que eu vou até o limite do meu movimento e retorno e já vou para o outro lado. Talvez vocês percebam aí que um lado é mais difícil do que o outro, não tem problema. A gente está só querendo lubrificar essa articulação e tentar liberar um pouco essa tensão. Muito bom. Agora que eu fiz para baixo e voltei e para as laterais, eu vou girar e puxar para baixo. Eu vou juntar os dois movimentos, então eu giro a cabeça e depois tento flexionar. E vou para o outro lado. Esse é um pouco mais difícil de fazer, é um movimento mais curto. Então eu forço essa flexão e retorno. O meu ombro tende a querer subir e fazer o movimento por ele, né? Eu tento deixar ele quieto ali e mexer a minha cervical agora. O crânio na cervical. A gente vai fazer só mais um completo. E muito bem. Agora eu vou deixar os braços aqui na parede, então eles vão lá atrás. Eu vou começar inspirando e na expiração eu vou empurrar os ombros para baixo, flexionar o crânio na cervical
e tirar o tronco, a parte superior, ó, eu flexiono, apoiando a minha lombar lá na parede. Então eu vou deslizando a mão pela parede até eu sentir a lombar encostar e depois eu retorno. Então inspira, expira, flexiona tudo. Fecha as costelas, vai ativando o seu abdômen. Trabalha a respiração para ativação muscular. Os ombros vão deslizando para baixo. Inspira, retorna. Tenta começar o movimento pelo crânio na cervical e depois fazer a flexão superior do tronco. Vocês vão perceber que a lombar realmente apoia lá na parede. Só mais uma vez. Muito bom. Agora eu vou ficar de costas para vocês, de frente para a parede. Vou desencostar com cuidado da parede. Muito bom. E me virar. Vou tomar certa distância da parede, apoiar a palma da mão mais ou menos na altura dos meus ombros e vou alongá-la para baixo, o meu peitoral. Estico tudo, tento manter meus joelhos estendidos. Se você tiver com muita dor nesse momento, pode flexionar os joelhos, ó. Isso permite um movimento maior do tronco e um pouquinho menos de incômodo na lombar. Se tudo bem para você, se tiver bom, mantenha estendidos os joelhos. Inspira aqui em cima, expira lá para baixo. Inspira para cima, expira para baixo. Só mais uma vez. Muito bom. Agora eu vou ficar de lado na parede. Nós já aquecemos a cervical, descemos um pouco para os ombros. Vamos continuar agora na área do peitoral e dos ombros, na cintura escapular. E é a base ali da cervical e que também carrega muita carga, muita tensão. Então eu vou ficar de lado. Vou apoiar a minha mão lá para trás, numa diagonal, certo? Palma da mão lá na parede. Os pés começam paralelos. E eu vou dar um passo em direção à parede com a minha perna que está mais próxima da parede. Flexiono e vou tentando apoiar o meu ombro todinho lá na parede. É claro que se você tiver dificuldade, não tem problema, vai no seu limite, ó. Não precisa encostar, ok? Mas se der, a gente vai chegar aqui, ó. Nessa posição. O meu peito, ele tá para frente aqui, mas eu vou tentando ir para a lateral para alongar o meu peitoral, certo? Estica lá a sua mão. Se possível, estenda seus dedos dessa forma para chegar ao alongamento lá na palma da mão. E vai dando um passo e voltando. Passo e voltando. Tenta não tensionar o corpo, agora a gente está fazendo um carinho nele, a gente está fazendo uma rotina de autocuidado com as suas articulações. Então não vale a pena tensionar o maxilar, nem a cervical, nem os ombros, nem as pernas, é tudo bem suave. Muito bom, agora a gente vai para o outro lado. Então virei. Apoio a minha mão e dá o passo e retorna. Então eu tento abrir o peito conforme eu vou fazendo o movimento das minhas pernas. Eu abro o peito. O outro braço equilibra esse alongamento. E vai fazendo o movimento. Nós não vamos contar aqui quantas repetições
Porém, eu tenho que sentir uma mudança. Do início, quando eu começo o movimento, eu tenho que sentir uma leveza, um alívio, uma sensação de calor, de que aquela região aqueceu, porque eu movimentei. Eu vou percebendo a articulação mais hidratada, mais lubrificada. Agora, se concentra lá na palma da mão, tenta tirar os dedos da parede, estica tudo. Só mais uma vez. E muito bom. Soltou, dá uma mexida, rotaciona. Ótimo. Muito bom. Isso expande, a gente começa até a respirar um pouco melhor. Eu vou retornar na primeira posição e agora a minha perna vai ficar um pouco mais à frente já de início. Essa estendida, a que está perto da parede flexionada. A minha mão começa aqui embaixo, eu estou bem pertinho da parede e eu vou fazer um círculo, ó, deslizando a minha mão e olhando para ela. Lá para trás, uma rotação. Olho, se possível, tento chegar perto da parede, volto e retorno. Respira, não entre em apneia, vai fazendo o movimento. Se estiver muito perto da parede e isso não estiver permitindo o seu movimento, se afasta da parede. Fica numa posição em que você consiga fazer essa torção lá para trás. A cabeça cervical acompanha o movimento. Ó. Eu tento manter o meu olhar sempre na minha mão. Certo? Então eu estou criando aqui uma espiral, crescendo a minha coluna, criando espaço entre os discos da minha coluna e torcendo aqui a parte superior do tronco, principalmente. Se possível, chega bem pertinho da parede, lá no final do movimento. Mais uma vez. Alongou, retorna. E aí vamos lá para o outro lado. Girou. A perna próxima da parede à frente, a outra atrás estendida. Palma da mão na parede. E vai indo lá para trás. Girou, tenta aproximar da parede e retorna. A cabeça sempre acompanhando a mão. E cresce a coluna. A cervical aqui sempre rotacionando junto. Lembra de não tensionar o seu maxilar. Em uma região do seu corpo agora, a gente está tentando liberar as tensões. Então se preocupem em fazer um movimento com certo ritmo e certa fluidez, buscando o movimento até o final dele, sem terminação antes do tempo, né? Chega até o fim, vai até onde você conseguir e retorna. Vai crescendo a sua coluna, respirando e conversando com o seu corpo, buscando esse alívio de tensão. Só mais uma vez. Muito bom. Agora, de novo, faz um círculo com o ombro. Percebam que a cervical agora está um pouco mais livre. Muito bom. E agora a gente vai finalmente mexer os quadris e a lombar. Para isso, a gente vai colocar as pernas apoiadas na parede e vamos chegar bem pertinho com o quadril da parede. Vamos ficar assim. Então, senta primeiro, mais próximo da parede.
vai deitando e apoia as pernas lá na parede, certo? Então, para começar, eu estou um pouco distante, ainda não estou tão perto da parede, certo? Para poder permitir uma movimentação aqui do meu quadril. Eu estou sentindo o cóccix bem apoiado no chão. A lombar está fora do chão, né? Ela faz uma curvinha e todo o resto do corpo sinto mais pressão no chão, certo? Então, para a gente começar, flexiona uma perna e puxa, ó, ela na diagonal, cruzando. Eu vou puxar até sentir o alongamento aqui do quadril, do glúteo. E vou estender. Nesse início, eu vou alternar as pernas. Então, estende. O quadril fica quietinho lá no chão, eu puxo a perna. Então, ela, além de cruzar, ela vem em direção ao peito. Então, agora eu preciso de força aqui nos meus braços. Pega com as duas mãos. A respiração agora é livre. Esse movimento vai mexendo a lombar ali no chão. Já começa a aliviar um pouco a tensão daquela região. Só mais um de cada lado. Muito bom. Agora eu vou apoiar essa perna. O pé vai ficar 90 graus do joelho. E vou abrir. Abre e volta. Então eu vou abrir tudo que eu puder, ó. Eu levo lá para baixo. Sinto aqui o alongamento na parte interna da minha coxa e retorno. Então abre. Tá vendo o meu pé lá na parede? Eu abro, fico apoiando a borda lateral, a borda de fora e retorno. E deixa a sua lombar livre. Não prende o movimento. Vai mexendo a sua perna, pensando que você está fazendo uma massagem na lombar no chão. Ok? Só mais uma vez. Muito bom. Estende essa perna. Flexiona a outra, mais ou menos 90 graus. O pé, a sola do pé na parede. E abre. Então, vira todo o pé lá na parede e retorna. Os meus braços estão quietos lá no chão. A minha lombar está só sentindo o meu quadril se mexendo e massageando lá no chão. Eu aproveito esse movimento agora para relaxar. Eu tento relaxar todo o meu tronco no chão. É como se alguém estivesse fazendo uma massagem na minha lombar. Só mais uma vez. Muito bom. Preparamos a nossa lombar agora para os alongamentos. E agora a gente começa. Eu vou puxar a pontinha do pé, da perna que eu vou tirar da parede, e puxar lá para cima, o máximo que eu conseguir. Quando eu puxo, eu já sinto a lombar apoiando no chão. E volto. Então, ó, flexiona lá a pontinha do pé, puxa a perna, o máximo que você conseguir e retorna. Eu tenho que estar numa distância da parede que eu não crie uma tensão aqui, ó, na coxa, nem no flexor do quadril, certo? Eu tenho que conseguir fazer essa movimentação e sentir o alongamento. E retorna. Puxa. Eu poderia pedir para vocês usarem uma toalha, uma faixa elástica, mas hoje aqui a gente está tentando fazer o nosso cérebro conduzir os movimentos, ok? Então o pé está trazendo a perna para o alongamento.
Eu parto lá da sola do pé. Vou fazendo de pouquinhos movimentos até que vai soltando essa tensão na lombar. Só mais esse. E vamos já começar a outra perna. Puxou. A perna que está na parede, ela é a base, né? Eu empurro ela de certa forma na parede para poder trazer a outra mais longe. É claro que cada um no seu limite, talvez vocês não consigam ir tão longe, ou talvez vocês consigam ir muito longe, mais do que eu, o que é ótimo. Esse é um trabalho de autocuidado com a tua coluna, algo que você deve fazer sempre, pelo menos uma vez na semana, para poder aliviar as tensões, independente de qual seja o seu esporte, o teu treinamento. Isso é saúde. Só mais uma vez. Muito bom. Agora eu vou cruzar uma perna sobre a outra e apoiar a sola do pé daquela perna que está lá na parede. Eu fiz aqui uma posição de 4 com a minha perna, certo? A gente vai começar levantando o calcanhar. Se você já sentiu o alongamento do glúteo aqui, fica nesse movimento. Se você não sentiu, tira o pé da parede, ajuda com a sua mão, trazendo a perna em direção ao tronco e retorna. Puxa e volta. Puxa e volta. Puxa e volta. Se tiver aqui no calcanhar, não tem problema, ó. Puxou, sentiu alongar, retorna. Se não, ajuda com as mãos. O importante é sentir o alongamento do glúteo. Puxa, retorna mais uma vez, puxa e retorna. Troca a perna. Se quiser, ó, comece esticando, apoiou, depois vai flexionando. Muita gente aqui nessa posição já começa a sentir, principalmente se estiver com o quadril mais próximo da parede, certo? Então vamos lá. Primeiro experimenta o movimento só levantando o calcanhar. E se estiver muito fácil, muito simples, você ajuda com suas mãos o movimento acontecer. Vai respirando. Vai pensando na sua coluna, o que você está sentindo enquanto você está movimentando o seu quadril. Qual é a sensação da sua coluna lá no chão? Não deixa o movimento ficar automático, você tem que procurar perceber qual é a sensação do teu corpo durante o movimento. Qual é o benefício daquele movimento quando ele reverbera para o resto do corpo? Só mais uma vez. Muito bom. Agora a gente está pronto para torcer o quadril. Então vocês vão afastar os dois braços, deixar eles abertos, tirar um pouquinho o pé da parede e torcer o quadril até chegar lá no chão. Se você sentir dor, vai até o limite da dor e rotaciona de um lado para o outro. Nesse momento, eu não vou pedir para vocês mexerem a cervical. Durante o movimento, vocês vão perceber que o quadril vai descendo em direção à parede. Eu vou ficar mais perto da parede quando eu terminar esse movimento. E é isso mesmo que eu quero agora. É chegar o meu quadril mais pertinho da parede. Se possível, encostar nela. Eu estou usando os braços aqui como apoio.
Muito bom. E aí eu já estendo as duas pernas. Então, se você não chegou ainda perto da parede, chegue. Se você, como eu, durante o movimento foi deslizando, ótimo. Só estica suas duas pernas lá para cima e gira para fora, para dentro. Fora e dentro. Eu não tô fazendo força aqui com o meu quadríceps para o joelho ficar estendido. Eu tô aproveitando a postura da minha perna estendida na parede para não fazer força nenhuma. Só de rotacionar para dentro e para fora. Aproveita esse movimento. Libera a tensão do quadril. Deixa a lombar relaxando lá embaixo e para aqui no meio. Agora a gente afasta as duas pernas o máximo que conseguir e faz um carinho aí na parte interna da coxa. Abre, eu imagino que alongue muito, que a sensação seja de muito alongamento. Você vai fazendo um carinho na coxa, aqui na parte interna. E cair um pouquinho. Muito bom, e fecha. Agora a gente faz dinâmico. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abre, sente o alongamento, alivia a tensão e volta. Se você tiver condição, puxa a perna para você, devolve na parede e fecha, certo? Se não, só abre e fecha, ok? Aqui é um desafio a mais. Ajuda com a sua mão. Só mais uma vez. Muito bom. Agora a gente vai tentar tirar a perna da parede estendida, as duas juntas. Se você não conseguir, fica só nesse movimento aqui, ó. Puxa os dedos para você e relaxa. Puxa. Aqui eu já sinto um alongamento. Se eu estiver muito encurtada, a coluna bastante rígida, talvez eu sinta bastante aqui. Se não sentir, puxa para você, faz uns balancinhos e retorna. Puxa os dedos, tira da parede, balanceia e retorna. Puxa, balanceia e retorna. Só se isso for possível para você, não força além do que você pode. Não pode sentir dor, é uma aula de autocuidado. Então respeitem os limites do corpo de vocês. Só mais uma vez. Muito bom. Para sair dessa posição, a gente vai rolar para a lateral. Então, vem trazendo a perna, apoia todo o tronco. Muito bem. E agora a gente vai ficar de joelhos de frente para a parede, certo? De costas aqui para vocês. Eu vou chegar a 1 palmo de distância ao meu quadril da parede. Bem perto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou empurrar o quadril para frente, sentindo o apoio do meu quadril na parede e vou olhar lá para o final da parede com o teto, no pé direito, e retorno. Então eu posso chegar mais próximo se eu estiver muito distante. Para mim aqui eu estava muito distante. Empurro o quadril na parede e depois deixa a coluna estender. O olhar vai até o pé direito e retorna. Como se estivesse espreguiçando.
empurra o quadril na parede, espreguiça e retorna. Os braços vão lá para trás. Vai no seu limite. Se essa extensão da coluna for muito grande, diminui ela, só empurra o quadril. Eu sei que aqui nessa posição, para muita gente, já é bastante alongamento. Então fica nela, ó, só empurra e retorna. Mas se você conseguir, vai lá para trás e volta. Vai lá para trás e volta. Só mais uma vez. Para trás e volta. Legal, agora eu vou apoiar minhas mãos, vou tomar certa distância da parede, vou apoiar aqui um pé, depois o outro. Isso aqui é só para quem tiver com a lombar tranquila para fazer, certo? Vou esticar os braços lá na parede e vou ficar aqui um pouquinho em cócoras, certo? Se não for possível para você fazer esse movimento, você vai se levantar, afastar as duas pernas, esticar os braços e fazer um agachamento isométrico, um agachamento sumô, com o tronco um pouquinho inclinado para frente, em isometria, certo? Se o cócoras for muito difícil para você, fica lá um pouco, respira e retorna. Agora, se você consegue ficar em cócoras, vai lá para baixo, ó, encaixa seu quadril, estende seus braços e fica ali um pouquinho. Eu gosto até, ó, de ficar fazendo esse balancinho. Respira. Voltou. Em pé. Vira de frente. Balança um pouquinho o quadril de um lado para o outro e perceba a diferença agora do seu corpo para o início da aula, para o final. Então a gente posiciona os pés aqui paralelos, alonga lá para cima, inspira e expira lá para baixo. Inspira lá para cima, expira lá para baixo. Cada um no seu limite. Só mais uma vez. A minha lombar tá completamente livre aqui agora nesse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que repitam essa aula mais vezes como um ato de autocuidado mesmo, de automassagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e estejam se sentindo muito bem agora. Até a próxima!